Oi, gente, como que vocês estão? Na aula de hoje a gente vai estar falando sobre regimes totalitários. Quando a gente fala de regimes totalitários, a gente está falando de ideologias que surgiram ali no período entre guerra, né, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Quando a gente fala da Primeira Guerra Mundial, é importante lembrar, né, que a Primeira Guerra Mundial ela ocorreu no território da Europa. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países europeus, principalmente, eles saem devastados da guerra. A economia ela está quebrada, os governos eles estão instáveis, fora que em 1929, os Estados Unidos, que foi um país que saiu da Primeira Guerra Mundial muito poderoso, ele estava ajudando economicamente e politicamente esses países europeus. Quando se acaba a Primeira Guerra Mundial, após 10 anos, né, em 1929, os Estados Unidos vai ter uma crise, né, a chamada crise de 29, a quebra da Bolsa de Valores. Os Estados Unidos, como ele ajudava esses países a se reestruturar, quando ele tem essa quebra da bolsa, as pessoas elas ficam desacreditadas, elas passam o que antes elas acreditavam no liberalismo econômico, político, agora elas passam a desacreditar no liberalismo, elas passam, que é o capitalismo, elas passam a desacreditar na democracia e a maior parte dos países europeus, eles tinham pavor ao comunismo. Então percebam como que vai se formando a extrema direita e a extrema esquerda, sim, porque a esquerda também vai ter regimes totalitários, né? No caso da esquerda, os regimes totalitários mais conhecido vai ser o stalinismo, lá na Rússia, certo? E na extrema direita, partidos nazistas, né, que vai ocorrer lá na Alemanha com Hitler, e o partido fascista que vai ocorrer lá na Itália, certo? Contudo, existem os regimes totalitários de esquerda e os de direita, eles vão ter algumas semelhanças, né? Eles vão ter, assim como eles vão ter as suas particularidades. Algumas das características, né, desses regimes totalitários, tanto de extrema direita quanto de extrema esquerda, eles vão cultuar o líder ou o partido que está no poder, porque como eles estão totalmente desacreditados no liberalismo, na democracia, e no caso da extrema-direita, no comunismo, eles passam a cultuar esse líder ou esse partido como se esse líder ou esse partido eles fossem um herói. Eles vão salvar o país, eles vão salvar a nação. Outro ponto dessas semelhanças é o partido único, né? Ou seja, os regimes totalitários, né, como eles são autoritários, eles vão extinguir, proibir partidos de oposição. Então, qualquer partido, qualquer pessoa, inclusive, que seja faça oposição a eles, a esse regime, eles vão extinguir, certo? Enfim, de diversas maneiras. Outro ponto é o anticomunismo, que no caso, né, a extrema-direita que vai adotar o anticomunismo. Eles vão perseguir os comunistas, né, que estejam ali no país deles. Outro ponto semelhante dos dois é o militarismo, certo? Eles vão usar o exército vai apoiar eles muitas vezes, certo? O exército ele vai servir, não só o exército, como a polícia também, ele vai servir como a força militar, né? A parte da força. Então, as pessoas que são perseguidas, né? O exército ele vai dar um apoio a esse partido, a esse líder. Outro ponto é o nacionalismo. Como eu falei, o culto ao líder, né, tá automaticamente ligado ao nacionalismo. Eles vão acreditar que a sua nação, que a sua pátria, né, o patriotismo, eles são maiores, melhores, superiores do que qualquer outra nação. Então isso vai ser fundamental, certo? Outra característica, e essa é mais particular do nazismo, é a superioridade racial. Eles acreditavam que o povo dele, né, fazia parte da raça ariana. Ou seja, eles eram superiores a qualquer outra raça, a qualquer outra pátria, a qualquer outra nação. Por isso que, ligado à raça ariana, eles vão acreditar no que eles chamavam de teoria da força vital, onde eles acreditavam que eles poderiam expandir
o território deles, logo fazendo essa teoria da força vital, onde nesse território, quem iria morar nesse território seriam as pessoas que fazem parte dessa raça ariana. Então, pessoas como homossexuais, negros, comunistas, ciganos, pessoas com deficiência, essas pessoas elas não fazem parte da raça ariana. Logo, eles tinham que exterminar essas pessoas não poderiam fazer parte desse espaço vital, certo? Outro povo também que eles vão perseguir, inclusive isso vai ocasionar quase que o extermínio de toda a população, vai ser o que a gente chama de antissemitismo, né? Ou seja, o ódio aos judeus. Esse ódio aos judeus vai levar, como eu disse, ao extermínio de quase toda a população judaica que vivia na Alemanha, inclusive vai levar ao Holocausto, certo? Mas a gente fala sobre isso mais lá na frente. Essas são características comuns dos regimes totalitários. Falando do fascismo, né? O fascismo ele vai acontecer lá na Itália, inclusive ele vai surgir primeiro do que o nazismo, certo? A Itália, ela vivia na Primeira Guerra Mundial, lembrem-se que ela mudou de lado, ela fazia parte da Tríplice Aliança, depois, por promessas, né? Vão fazer promessas a ela muda de lado para a Tríplice Entente. Só que essas promessas, né, promessas que eram doações de terras, enfim, essas promessas elas não vão ser cumpridas. Então, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Itália ela sai com uma crise econômica muito grande, as pessoas estão desempregadas. Surge então, em 1919, o Partido Fascista. Esse partido ele surge como milícias, né, os chamados camisas pretas. Mussolini ele se alia ao partido, só que o Mussolini ele não era levado muito a sério, porque o partido dele funcionava única e exclusivamente como milícia. Depois Mussolini, junto com as pessoas que faziam parte do partido, eles vão tentar mudar esse foco, né? Ao invés de ser só milícia, eles vão tentar investir mais nessa parte da política, tanto que em 1922 eles fazem a Marcha sobre Roma. Essa marcha, com essa marcha que eles vão conseguir uma adesão maior, uma credibilidade maior do partido fascista. Mussolini consegue uma credibilidade tão grande que depois dessa marcha as pessoas elas vão começar a pressionar o rei. A Itália vivia nesse momento uma monarquia parlamentarista, ou seja, o rei ele estava lá, né, mas ele era algo simbólico. Quem comandava de verdade era o primeiro-ministro. Então as pessoas começam a pressionar para que Mussolini ele se torne o primeiro-ministro da Itália. E ele vai conseguir. Quando ele assume o primeiro-ministro, logo ele é o líder da Itália, ele vai instaurar uma ditadura na Itália. E como toda ditadura, né, ele vai perseguir, censurar, ele vai, os partidos políticos eles vão ser fechados, enfim, todas aquelas características que eu falei para vocês. Uma outra característica também é que ele vai fazer o corporativismo, ou seja, alguns sindicatos, como eles vão ser fechados, a relação de trabalhador e patrão, ela vai ter que ser mediada pelo Estado, certo? Então percebam aí como que o partido fascista, ele vai criando esse poder, certo? Bem, guardem o fascismo, certo? Vamos falar do nazismo. É um regime totalitário também, de extrema direita. Ele vai surgir após a Primeira Guerra Mundial. Falei para vocês no início. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que fazia parte da Tríplice Aliança, ela perde, né? E ela vai ser culpabilizada pela guerra, né? Pelos países estarem daquela forma. Então, a Alemanha vai ter diversas perdas. A Alemanha vai ter que abrir mão de 13% do seu território, vai ter que abrir mão de 75% das reservas de ferro e 25% das reservas de carvão. Fora que ela vai ter o exército reduzido, ela vai ter uma indústria bélica controlada, ela vai perder as colônias, né, os territórios que elas tinham conquistado, e vai ter que pagar uma indenização aos países vencedores. Então, assim, imaginem, né? Olha o tanto de rancor que a Alemanha ela tá guardando após a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela também vivia uma monarquia, só que em 1919 é instaurado a República de Weimar,
certo? Essa república, ela vem com esse intuito de recuperar a Alemanha politicamente, socialmente, economicamente, certo? Inclusive, eles fazem um acordo da Alemanha com os Estados Unidos, no chamado Plano Davis. Esse plano vinha com esse intuito, né? Lembre-se que eu falei para vocês que os Estados Unidos estavam na Primeira Guerra Mundial como uma grande potência. Só que em 1929 tem a crise nos Estados Unidos, os países que dependiam dos Estados Unidos, que é o caso da Alemanha, ela tem um prejuízo muito grande. Então, quando tem essa crise, a Alemanha, que tinha feito esse acordo com os Estados Unidos, passa por uma crise maior ainda, né? Tem uma inflação muito grande, desemprego, os comandos políticos daquele momento, da República, né? Passam a ser desacreditados. Então as pessoas estão desacreditadas novamente. Então, em 1920, surge o Partido Nacional Socialista, que é o Partido Nazista. O Partido Nacional Socialista não é a mesma coisa que a esquerda, tá? Pelo amor de Deus, não confundam. Partido Nacional Socialista, ele é de extrema direita, ele faz parte do Partido Nazista. Esse partido, ele tinha um intuito de unir os alemães, né, que estavam ali desacreditados, enfim, infelizes. Eles vão a parte também de expulsão dos estrangeiros e tornar a Alemanha poderosa novamente, certo? Nesse partido vai surgir Adolf Hitler. Hitler, ele não era alemão, ele era austríaco. Inclusive, ele participou da Primeira Guerra Mundial. Então, sob o comando de Hitler, em 1923, o Partido Nazista, ele tenta fazer um golpe de Estado. Eles não conseguem fazer esse golpe de Estado. Hitler, ele é preso. E nessa prisão, ele escreve um livro muito conhecido, que é o Minha Luta, certo? Nesse livro, enfim, que ele vai escrever como que a Alemanha ela precisava fazer para se erguer. Nesse livro que ele fala sobre o antissemitismo, né, o ódio aos judeus, o anticomunismo, enfim, é um livro que ficou muito conhecido pelo Partido Nazista, né, pelos nazistas. Quando Hitler sai da prisão, em 1932, ele dá um golpe de Estado, dessa vez deu certo, né, deu certo. E aí ele se autodeclara presidente, se autodeclara chanceler e Führer. Führer é o líder, né? Era assim como os alemães chamavam o Hitler, certo? E aí, nesse momento, né, em 1933, que o Hitler assume o poder da Alemanha, certo? Que é o que a gente chama de Terceiro Reich. Enfim, aí como todo regime totalitário, autoritário, ele vai censurar, ele vai ter um controle das emissoras, né, rádio, cinema, arte, músicas, tudo vai ser censurado, certo? Vai ser vigiado pelo Hitler. Lembrando que para um partido totalitário, autoritário, se manter no poder, ele precisa de uma propaganda para isso, certo? Então, as propagandas vão ser fundamentais para dizer que esse poder, o Hitler, no caso, né, ele tá fazendo o que é de melhor para o país. Então, a propaganda, a imprensa, ela vai ser fundamental. Lembrando que a imprensa está sendo censurada, certo? Então, elas não têm uma liberdade muito grande. Então, a imprensa, ela funciona a partir do que o poder, do que aquele regime, ele obriga, certo? Outro ponto é que quando o Hitler assume, lembram que a Alemanha, ela está devastada, o povo está desacreditado. Então, o próprio povo alemão, ele vai apoiar o regime nazista, certo? As pessoas, elas vão acreditar de fato no Hitler, né? Se você observar como o Hitler fala, é eloquente, né? Então, assim, as pessoas acreditam nele. Então ele vai ter o apoio da população, certo? Porque depois é que ele vai perder esse apoio na Segunda Guerra Mundial, enfim.
Mas antes disso, ele tinha um apoio. As pessoas deletavam comunistas, judeus, os próprios alemães deletavam essas pessoas, né? Entregavam essas pessoas. Então as pessoas elas vão ajudar. A Alemanha também vai ter uma polícia parte específica, né? Que é a SS, a Gestapo. A Gestapo, ela é uma polícia particular, secreta, certo? Ela funcionava de forma secreta. Então, como ela funcionava de forma secreta, as pessoas que, os opositores, né, que eles pegavam, eles também davam a sua própria punição secretamente. Então, essas pessoas, elas eram punidas sem a intervenção judicial. Certo? Outro ponto que eu já falei para vocês é sobre o Holocausto. É no Holocausto que os alemães vão exterminar, os judeus. Então, a cada 3 judeus, 2 foram exterminados pelos alemães, né? Pelo Partido Nazista. Então é basicamente isso, certo? Eu não vou entrar na parte da Segunda Guerra Mundial, isso a gente pode falar em outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida eu estou à disposição e até mais!